Olá, crianças, boa tarde. Sejamos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, dia 22/9, terça-feira, nós vamos ler as seções 20 das páginas 26 e 27. Vocês realizaram em casa a seção de olho na imagem, não é mesmo? Vocês leram esse texto e observaram essa imagem para responder as duas questões que são respostas pessoais, tá bom? E nesta seção nós temos como título Cuidando da Natureza. Vamos ler. Existem muitas formas de ajudar a conservar as áreas onde vivem os animais selvagens. Alguns fotógrafos, por exemplo, empenham-se em capturar momentos que possam parecer engraçados. Ao divulgar essas imagens, eles chamam a atenção para animais com os quais muitas vezes não temos contato, mas que são importantes para o meio ambiente. Observe abaixo a imagem do fotógrafo Neil Edison. Essa imagem, certo? É uma foto e ela é bastante curiosa. Por quê? O que você vê nessa foto? O que você sente ao olhar para essa imagem, né? A pergunta da questão 1. É uma imagem engraçada, porque nós observamos aqui, né, estes animais, né, que são rãs, a gente observa que elas estão como que se divertindo nesse galho. Então é bastante curioso, né? Uma está, parece que sorridente, as outras concentradas em alguma coisa, observando algo, procurando alimento, né? Então é uma imagem bastante curiosa. E o que você sente ao olhar essa imagem? Você sente vontade de rir? O que você sente? Você se sente curioso em saber o que elas estão fazendo, né? O que estas duas rãs estão observando? Então é isso que você deve escrever na questão 1, tá bom? É uma resposta pessoal. O que você sente ao olhar para essa imagem? Certo? Você vai escrever aqui. Elabore uma legenda que poderia acompanhar essa foto caso ela aparecesse em uma notícia. Vocês sabem, crianças, que as notícias retratam fatos reais do cotidiano, certo? Fatos atuais. E todas as imagens disponíveis nessa notícia, ela é acompanhada de uma legenda. A legenda é um pequeno texto abaixo da imagem que descreve, certo, o que há nesta imagem. Se for uma imagem de um animal, que animal é esse, certo? Onde ele foi encontrado, seu habitat, tá bom? Então, o que você escreveria como legenda para acompanhar essa foto? É uma resposta pessoal também, certo? Você poderia escrever assim, rãs em seu habitat natural, né, na floresta de tal região, imagine aí uma região, certo, que ela esteja, ou no jardim, né, de uma casa, a gente pode observar também, tá certo? Então, você poderia escrever aqui, imaginar uma legenda, mas a legenda tem que condizer, tem que estar de acordo com essa imagem, tá bom? Essa foi a seção de olho na imagem, né? Bem legal, bem interessante mesmo. E agora, crianças, nós vamos para a seção Gostar de ler. Como seria a experiência de viver em um ambiente mais próximo do selvagem do que do urbano? Veja por meio dos versos abaixo. Esse texto é um poema, certo? A gente já viu, já estudamos sobre poemas. Os poemas eles podem ser divididos em estrofes. Cada estrofe é um conjunto de versos. Cada linha é um verso. Os poemas podem ter rimas ou não, certo? A linguagem do poema, ela tem emoção, ela tem sentimento, certo? E a gente vai observar aqui neste poema, meninas, classificados poéticos, certo? A gente vai ver que é um poema bem interessante. Vamos fazer a leitura agora neste momento para ver do que se trata, tá bom? Vamos ler aqui com a tia. Classificados poéticos. Colecionador de cheiros troca um cheiro de cidade por um cheiro de neblina, um cheiro de gasolina por um cheiro de chuva fina,
Um cheiro de cimento por um cheiro de orvalho no vento. Quero asas de borboleta azul, para que eu encontre o caminho do vento, o caminho da noite, a janela do tempo, o caminho de mim. Procura-se um equilibrista que saiba caminhar na linha que divide a noite do dia, que saiba carregar nas mãos um fino pote cheio de fantasia, que saiba escalar nuvens arredias, que saiba construir poesia na vida simples de todo dia. Compro um barco cheio de vento, com velas cor do firmamento, e uma bússola que aponte sempre para as luas de Saturno. Compro um barco que conheça caminhos secretos de mares desconhecidos, um barco feito de vento, onde caibam todos os meus amigos. Esse é um poema de Rosiana Murray, classificados poéticos, da editora Moderna. A gente observa aqui, meninos, que o eu lírico, né? Quem é o eu lírico? Aquele que escreve o poema. Ele quer uma vida mais selvagem, digamos assim, né? Trocar a vida urbana por uma vida no campo, por uma vida na floresta, né? A gente observa aqui que esse colecionador de cheiros, ele quer trocar um cheiro de cidade. O que tem na cidade? Fumaça, né? Poluição, por um cheiro de neblina. A neblina, a gente observa as neblinas, né? Nas regiões mais altas das montanhas, certo? Um cheiro de gasolina, que também é característica da cidade, por um cheiro de chuva fina, né? De um sítio, de uma fazenda. Um cheiro de cimento, porque nas cidades são realizadas várias construções, por um cheiro de orvalho no vento. O orvalho são aquelas gotinhas que caem durante a noite, né? O sereno da noite. Quero asas de borboleta azul para que eu encontre o caminho do vento, o caminho da noite, a janela do tempo, o caminho de mim. Olha como é poético, né? Olha como tem emoção, né? Neste poema, quando ele diz que quer asas de borboleta azul. A borboleta azul também é característica, né? Ela não se encontra em qualquer lugar, né? Ela se encontra naquelas florestas, naqueles campos mais preservados, mais tranquilos, certo? Procura-se um equilibrista que saiba caminhar na linha que divide a noite do dia, carregar nas mãos um fino pote cheio de fantasia, escalar nuvens arredias, que saiba construir ilhas de poesia na vida simples de todo dia. Ou seja, ele fala da simplicidade, certo? Ele quer encontrar a simplicidade. Ele quer comprar um barco cheio de vento. Agora ele quer liberdade, ó, com velas cor do firmamento. Firmamento é o céu, crianças. Ele quer um barco com a vela, essa parte do barco que faz com que ele navegue. O vento sopra sobre a vela e faz com que o barco navegue, né? Tenha velocidade. E uma bússola que aponte sempre para as luas de Saturno, né? Nas cidades é muito difícil, devido à poluição, observar as estrelas, observar a lua, observar, né? Todos os astros, é muito difícil. Mas na vida no campo, na floresta, né? Nessa vida mais selvagem, é possível observar os astros no céu. Compra um barco que conheça caminhos secretos de mares desconhecidos, um barco feito de vento, onde caibam todos os meus amigos, certo? Então ele não quer esta vida no campo, na selva, na floresta para ele apenas, mas também para os seus amigos, né? Imagine só, né, crianças, como é bom o campo, o ar puro do campo, né? Ouvir os passarinhos cantando, né?
ver os animais, as borboletas, né? Como é bom, né? A gente não encontra nas cidades, nas grandes cidades, todas essas maravilhas do campo, né? E na questãozinha 1, crianças, tá perguntando? Abaixo do texto tem uma questãozinha que pergunta assim, ó. Por qual dos itens oferecidos para a troca você se interessou mais e por quê? Essa é uma resposta pessoal, tá bom? Se você desejar escrever, você pode escrever. É uma resposta que pra gente comentar, né? Por qual desses itens você se interessou mais? Ó, veja. Você se interessou mais quando ele quis trocar o cheiro da cidade por o de neblina, o cheiro de gasolina por chuva fina, ou quando ele queria asas de borboleta azul, né? Eu achei muito interessante essa troca. Ter asas de borboleta azul, já pensou? Poder voar, né, por aí, procurar os lugares mais lindos, né? Então, por qual troca você se interessou mais? Ou você também se interessou por um equilibrista para caminhar na linha que divide a noite do dia? Ou você se interessou por um barco cheio de vento, né? Que pudesse levar você e seus amigos para conhecer os mares. Se interessou pela bússola para observar os astros e os planetas? Então você vai escrever nessa questão, tá bom? É algo, crianças, esse poema, crianças, é muito lindo, que nos faz imaginar realmente, né, um outro mundo, certo? Um mundo sem poluição, um mundo onde nós podemos observar os astros às horas que nós quisermos, que nós respiramos um ar mais puro, né? Então, esse poema é muito bonito e você vai escrever por qual troca você se interessou mais e dizer por quê, tá bom? E dizer o motivo. Qualquer coisa você pausa o vídeo até você concluir essa questãozinha, porque agora nós vamos para a sessão para relembrar. Nós já estamos terminando o capítulo 11, né? Nos despedindo para adentrar no 12, crianças. E no capítulo, na seção para relembrar, páginas 28 e 29, você vai virar o seu livro, tá bom? Você vai virar ele 90 graus, ó, fazer um giro assim. Seu livro tem que ficar assim, ó, tá bom? Para você poder ler direitinho. Vamos ler aqui com a tia. Jornalzinho, capítulo 11. Alunos do terceiro ano descobrem como se faz uma notícia. Aí observem aqui, crianças, ó, a imagem e a narração sobre essa imagem. A turma do terceiro ano do ensino fundamental aprendeu neste capítulo a produzir uma notícia. Os alunos fizeram a leitura de textos jornalísticos e resolveram questões sobre as características desses textos. A notícia, essa é a parte que nós estamos revisando, ó. O que tem na notícia, crianças? A notícia é um gênero textual jornalístico que tem como objetivo principal informar, nos deixar informados dos acontecimentos do país, do Brasil e do mundo. Se trata de fatos reais, verdadeiros. A notícia apresenta título, que é a manchete, traz informações principais sobre os acontecimentos no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é o mais importante, tá certo? No primeiro parágrafo responde as perguntinhas: o que, quem, quando, onde, como e por quê, certo? Além disso, a notícia pode conter imagens. As imagens tornam a notícia ainda mais confiável, né? Ainda mais interessante, tá bom? Então, gênero textual notícia, estudamos e aprofundamos bastante nesse capítulo 11, tá certo, crianças? Estudamos também na parte da gramática a separação silábica. Vimos que dependendo da quantidade de sílabas que uma palavra possui, ela se classifica como, meninos, como monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. E como ter certeza? Como é que a gente faz isso? De acordo, a resposta está nas próprias palavras, pois o início de cada uma delas dá uma dica, né? A tia explicou também. Se a palavra é monossílaba, é porque ela tem quantas sílabas?
Uma é o exemplo da palavrinha mão, é o exemplo da palavrinha céu, é o exemplo da palavrinha pão. O mesmo acontece com as outras. Se ela é de sílaba, ela tem quantas? 2 sílabas. É o caso da palavra lá, é o caso da palavra gato, né? Várias outras palavras. Se ela é trissílaba, ela tem quantas? 3 sílabas. Palavra caderno, palavra cadeira. Agora, atenção maior, crianças, para a polissílaba. Quando é que a palavra é polissílaba? Quando ela tem 4 sílabas ou mais, tá bom? Ela é polissílaba. É o caso da palavra lã, é o caso da palavra medicina, 4 sílabas, certo? É o caso da palavra abacateiro, 5 sílabas. Com a dica, ninguém mais erra nos exercícios. O que é difícil agora é brincadeira de criança com essa dica, tá bom? Quando você quiser saber, ela é monossílaba. 2 dissílabas, 3 trissílaba, 4 sílabas ou mais, polissílaba, tá bom? E aí, conseguiu relembrar tudo por meio das notícias? Em caso de dúvidas, converse com seus colegas, mas as notícias do capítulo 11 continuarão aqui, com todas as informações de que você mais precisa, tá certo? E assim nós nos despedimos do capítulo 11. Agora, na parte 2 da nossa aula, nós vamos ler o texto, né? Fazer a interpretação dele no capítulo 12, tá bom? Então, muita atenção para a parte 2 da nossa aula, que nós vamos iniciar o capítulo 12 do livro 3.